paz do Senhor, vamos mais uma manhã falarmos do amor de Deus. Nós iniciamos ontem, no domingo, a série O Espírito Santo, o que é e tudo o que a Bíblia diz sobre ele. Então nós estamos aqui aprendendo, eu e você aprendendo juntos sobre o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, como ele atua nos dias de hoje, como receber o Espírito Santo, o que é o batismo no Espírito Santo e o que e como ser cheio do Espírito Santo. Nós estávamos falando ontem e o que é o Espírito Santo, né? E hoje nós vamos dizer o Espírito Santo na Bíblia. A melhor forma de entendermos o que é o Espírito Santo é investigando com detalhes o que a Bíblia diz sobre ele. Então, não existe maneira melhor, não existe ninguém para nos orientar sobre o Espírito Santo do que a Bíblia, né? Se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver desde Gênesis a Apocalipse o trabalho do Espírito Santo. Em Gênesis já diz que o Espírito Santo ele andava sobre a terra, ele pairava sobre a terra. Então diz que a forma a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus andava sobre ela. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos aprender. Então, a melhor forma de entendermos o que é o Espírito Santo é investigando com detalhes o que a Bíblia diz sobre ele. Vamos começar observando que a melhor fonte que temos nas Escrituras, o discurso de Jesus em João, capítulo 14, o versículo 15 e 16. A primeira afirmação de Jesus a respeito do Espírito Santo é que ele rogaria e o Pai enviaria outro Consolador. Então, aqui está dizendo que o Espírito Santo ele é o nosso Consolador, né? Aqui a palavra diz Paracleto. Paracleto no original, advogado e consolador ou consolador. Dou ênfase, então nós damos ênfase aqui à palavra outro, né? Porque a primeira afirmação de Jesus a respeito do Espírito Santo é que ele, Jesus, rogaria ao Pai, a Deus, outro Consolador, né? Quer dizer, ele diz: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai e o Pai mandará outro Consolador. Quando ele diz outro, por isso que eu digo, vamos prestar atenção nessa palavra outro, né? Quando Jesus diz que o Pai enviaria outro Consolador, Jesus está colocando o Espírito Santo no mesmo patamar dele próprio. É como se Jesus dissesse: eu sou o primeiro Consolador, porém o Pai enviará outro, né? É como se você tivesse uma empresa, né? Você tivesse uma empresa e você contratasse através de uma outra empresa alguém para fazer um trabalho específico, alguém para fazer aquele tipo de trabalho. E aí a empresa comunicasse a você e falasse assim: olha, aquele funcionário meu está fazendo esse tipo de serviço para você, mas a partir de amanhã ele não vai poder vir, mas eu vou mandar outro no lugar dele. Quer dizer, esse outro que será mandado terá que ter as mesmas especialidades daquele. Então é o que ele está dizendo aqui. É como se Jesus dissesse: eu sou o primeiro Consolador, porém o Pai enviará outro. Quer dizer, eu vou para o Pai, mas o Pai enviará outro Consolador. E aí ele está se equiparando. Então isso nos mostra que o Espírito Santo, ele é o próprio Jesus, ele é o próprio Deus. Deus é o próprio Espírito Santo e Jesus é o próprio Espírito Santo. Tá dando para entender? Eu acredito que sim, né? A única vez que a palavra aparece, a palavra Paracleto, que é advogado, consolador, aparece na Bíblia,
fora do discurso de Jesus para os apóstolos, é no livro de João, e é referindo-se ao próprio Cristo. Acontece na famosa passagem da primeira carta de João, onde os apóstolos afirmam que se pecarmos, teremos um advogado junto ao Pai. Palavra traduzida, né, por advogado, que é advogado e consolador. Isso implica em algumas conclusões importantes. Olha aqui a conclusão que o estudo tira. Isso comprova a divindade do Espírito Santo. Se Jesus é Deus e está afirmando que o Espírito Santo está no mesmo patamar, logo ele também é Deus. Ele, quer dizer, o Espírito Santo, não é? Então, se isso nos ensina que o Espírito tem conosco hoje o mesmo papel que Jesus tinha com os seus apóstolos, com os seus discípulos, entendeu? Então, tudo isso indica que hoje o Espírito Santo tem a mesma função que Jesus tinha quando ele andou aqui na terra com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Jesus era líder, amigo, conselheiro, pastor, advogado, consolador e tudo. E tudo isso também é função do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, queridos? Mais um pedacinho para nós encerrarmos hoje. Chamar o Espírito Santo apenas de consolador ou advogado acaba nos levando a reduzir o riquíssimo significado que essa palavra possui. O Espírito é aquele que de fato caminha com o cristão, capacitando e conduzindo a uma vida de entrega, obediência e devoção a Deus. Então esse é um grande ministério do Espírito Santo, né? Ele caminha o cristão capacitando, conduzindo a uma vida de entrega, obediência e devoção a Deus. O livro de Atos também, chamado de Atos dos Apóstolos, poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. Jesus agora presta atenção aqui, queridos, para nós encerrarmos. Jesus havia instruído os seus apóstolos que esperassem até que fossem revestidos de poder para serem testemunhas. Vocês entenderam? Jesus havia instruído, ele deu instrução para os seus apóstolos que esperasse um pouco, que acalmasse um pouco, até que eles seriam capacitados para fazer a obra, para eles poderem ser testemunha dele. Apenas quando recebessem o Espírito Santo, o Consolador, para caminhar com eles é que são capacitados para fazer a obra e testemunharem a respeito de Jesus Cristo. Amém? Querido, não dá mais, já foram 8 minutos, nós vamos encerrando aqui, amanhã nós voltamos para falar a função do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e vem conosco amanhã que nós vamos aprender mais um pouco em nome de Jesus. E não se esqueça de assinar, de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha e vamos em frente, que atrás vem gente e Jesus sempre na nossa frente. Amém.